Olá galerinha, tudo bem com vocês? Olha só, hoje eu vim dar uma aula de história e olha só o nosso assunto, uma herança que atravessou os séculos. O que será uma herança? Vocês sabem o que é herança, não é? Herança é aquilo que nós deixamos para uma pessoa. Então, são coisas importantes que a gente deixa para uma pessoa. No caso de família, geralmente herança é tratada como casa, como bens materiais. Mas também existe a herança da responsabilidade, do respeito, que são valores que também são apreendidos na nossa família. Então, vamos ver de qual herança esses vídeos estão falando? Olha só, acompanhe o vídeo até o final, beleza? Antigamente, Roma não passava de um agrupamento de algumas cabanas. Os primeiros moradores foram grupos de famílias que migravam de diversos lugares da Europa. Então, antigamente, com certeza vocês já ouviram falar, em Roma haviam muitas guerras, haviam muitas lutas, haviam muitos soldados. E aí o que acontecia? Eles faziam agrupamentos em cabanas, certo? E essas famílias, essas pessoas que faziam parte dessas cabanas, eram pessoas que migravam, que saíam do seu país de origem, principalmente da Europa, e iam para ficar em Roma. Olha só. Então, nessa imagem aqui, nós conseguimos perceber como era Roma antigamente, certo? Os grupos de familiares praticavam a agricultura, o pastoreio e o sal extraído do mar, promovendo o comércio. Então, naquela época não tinham os grandes comércios que nós temos hoje, não tinha a tecnologia que nós temos hoje. Isso eu estou falando de Roma antiga, tá bom, pessoal? E aí o que acontecia? Como tinha o Rio Nilo, então as pessoas moravam ali perto, faziam as suas cabanas, colocavam as suas cabanas ali perto, próximo, e elas praticavam a agricultura. Como tinha muito sal, eles também extraíam o sal do mar, que aí no caso é o do Mar Morto, certo? Olha só. Então essa imagem aqui é uma imagem de Roma antiga. Então olha só o comércio. Como era? Eles colocavam uma mesinha, uma barraquinha e vendiam os seus produtos ali, porque não tinham os supermercados, certo? Os grupos de familiares praticavam a agricultura, o pastoreio e o sal extraído do mar. Então aqui eu tenho a imagem da agricultura e aqui eu tenho a imagem da extração do sal do mar. Olha só, então eles praticavam naquela época, tinham os animais também, diferente nos dias atuais, que hoje em dia nós temos, a tecnologia está muito grande, tem tratores, tem diversas coisas que promovem uma tecnologia e uma agricultura mais avançada. E aí, naquela época, tinha rei. Então, olha só, naquela época tinha um rei, e esse rei, ele mandava em tudo. O primeiro governador Numa Pompílio criou regras para ensinar lealdade, moderação e limites ao povo romano. Então, esse Numa Pompílio, ele era uma pessoa responsável, que ele tinha muitas coisas para ensinar para as pessoas. E aí ele ensinava lealdade, moderação e limites. Por que ele ensinava essas coisas? Porque lembra que eu falei no início? Roma era uma cidade muito violenta, havia muitas guerras. Então ele queria que as pessoas, que o povo tivesse condições melhores de vida. Olha só, aqui naquela época, olha só. Então assim, as pessoas, os soldados andavam na rua, né? Olha só, aqui a estátua, as pessoas vendendo os seus produtos. Uma invenção romana, a república.
No início, Roma era governada por reis. Eles eram escolhidos por senadores e governadores. Em seguida, Roma foi dividida entre várias pessoas que tinham diferentes funções. Desse modo, houve um equilíbrio entre os poderes. Essa forma de governo chamou-se república. Então vamos entender um pouquinho esse slide aqui. O que aconteceu? Naquela época tinha os reis. O rei, ele era rei, ele que ditava todas as leis, ele que ditava o que podia fazer, o que não podia fazer, ele era responsável por todas as situações que aconteciam com o povo. Só que as coisas não estavam dando muito certo, porque ele só queria o poder para ele. Ele não queria que o povo pudesse expressar aquilo que o povo gostaria que fizesse, as melhorias que o povo gostaria que fizesse. Então, o que aconteceu? O trabalho em Roma, os soldados, quando iam para a guerra, perdiam suas terras. E depois, quando retornavam, iam trabalhar nas fazendas como escravos. Vocês lembram que no início da gravação eu disse para vocês que Roma era uma cidade muito violenta, tinham muitas guerras naquela época. E os soldados, por mais que eles tivessem terras, eles iam para a guerra. Só que quando eles voltavam da guerra, as terras deles não existiam mais, eram passadas para outras pessoas. E com isso, não restava nada do que eles trabalharem como escravos. Olha só, e eles acabavam trabalhavam como escravos, iam ganhando o dinheiro deles para tentar construir o patrimônio, adquirir uma terra para que eles pudessem ter a família deles, né? E uma vida bem mais confortável. Outras atividades, como comércio local e artesanato, eram praticadas tanto por trabalhadores quanto por escravos. Então aqui eu trouxe uma imagem de algumas pessoas, olha só, de artesanato, e naquela época eles cantavam muito, tinha também. E aí eles fabricavam instrumentos musicais. Ó, aqui nós temos essa imagem aqui, é como eles estão fazendo uma silhueta, entendeu? Aqui, ó, tem uma pessoa tocando, aqui tem uma outra tocando, e com isso, esses instrumentos musicais, eles também nos dias de hoje, eles vão tendo uma diferença, eles vão tendo uma modificação, eles vão ficando mais bonitos, certo? Então, naquela época também, o comércio, eles vendiam artesanato, e nesse comércio também trabalhavam as pessoas normais, trabalhadores quanto escravos. Ah, mas como era a questão dos escravos? Não tinha os reis? Então o rei, ele tinha o escravo que cuidava das coisas dele e às vezes nem ganhava nada para isso, a não ser um lugar para ele ficar, alimentação. Não tinha ainda a questão do dinheiro, certo, galerinha? Muito bem, aqui nós temos uma família, retrato de família. Os romanos consideravam muito importante fazer parte de uma família, tanto que objetos e documentos eram passados de geração para geração. Nos dias atuais, nós também valorizamos muito a família, porque a questão da família é o lar, é na nossa família que nós temos a compreensão, o cuidado, o ajudar quando é preciso, certo? E aqui nesse retrato, esse homem aqui, ele está segurando um pergaminho e essa mulher está segurando uma caneta que naquela época era caneta de pena. E esse pergaminho, ele indica o homem que quando tirou essa foto, porque ele sabia ler. Olha só que interessante. Então significa que esse pergaminho representava que ele sabia ler. E a mulher com a caneta ali de pena representava que ela sabia escrever. Se vocês observarem bem essa foto, ela é bem antiga, a imagem não está ruim, é porque parece que a foto está desgastada,
quando vai passando muito tempo, parece que vai ficando rachadinha. Então é desse jeito. Então eles queriam passar essa imagem, além da importância da família, a importância de estudar, de adquirir conhecimento, porque através desse conhecimento, de tudo aquilo que vocês adquirem, que nós adquirimos, que nós podemos fazer e ter uma vida melhor. Então, galerinha, só recapitulando, por que nós herdamos, e o título foi o que nós herdamos dos antepassados? Roma foi muito importante para nós, porque através de Roma nós temos as regras que nós usamos hoje. Através de Roma, daquele governador que eu falei, do Numa Pompílio, ele quis trazer o que? Lealdade, moderação, respeito. Através de Roma, hoje nós temos uma república. Os adultos votam, as crianças não. Então hoje, através da república, nós adquirimos a conscientização de eleger um presidente que venha fazer coisas maravilhosas pelo nosso país. Certo? Valeu, galerinha. Beijinho, até o próximo vídeo.